Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês aí, amigos, companheiros, vocês que nos acompanham nas redes sociais e que estão seguindo a nossa série de mensagens sobre Colossenses. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 4 e 5. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, diz assim: Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes será reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a fé dos colossenses. Então, meus irmãos, prosseguindo com essa nova série de mensagens, com essa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses, nós precisamos entender que ao estudar a Bíblia, nós descobrimos que o homem foi criado para se relacionar com Deus, demonstrando-se então um ser religioso, cheio de fé e crença desde os primórdios da humanidade. Todavia, a partir da queda do homem para o pecado no jardim do Éden, onde ele foi separado de Deus, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3 e em Romanos capítulo 3, verso 23, ele vem procurando algo em que depositar a sua fé e a sua confiança. Portanto, hoje as pessoas depositam sua fé e confiança em quase tudo que vê ou toca, tornando-se desta maneira tão fáceis de serem enganadas e manipuladas. Existem pessoas que creem em políticos, sim, meus irmãos, acha que não? Tem sim pessoas que creem em políticos. Ainda existem essas pessoas que acreditam em seus belos discursos. Existem pessoas que depositam sua fé em igrejas, pastores, religiões, imagens, celebridades e tantos outros objetos, instituições ou pessoas. O que elas muitas vezes não sabem é que todos esses objetos de veneração são falhos e em algum momento pode vir a decepcioná-las, o que quase sempre acontece. No texto em questão, Paulo faz uma oração em agradecimento a Deus pelos crentes da igreja em Colossos. E nesta oração de ação de graças, ele exalta a fé dos irmãos lá de Colossos. Uma fé não fingida, uma fé fundamentada e relevante, uma fé com alvo e objetivo. E é sobre esta fé dos colossenses que vamos falar hoje. No texto, nós destacamos 4 verdades essenciais acerca da fé dos colossenses. A primeira verdade que nós encontramos no texto é que a fé dos colossenses está fundamentada em Cristo Jesus. Vejamos o que diz o verso de número 4, a parte A desse versículo. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Como falamos anteriormente, algumas pessoas depositam sua fé em objetos, instituições ou pessoas e que a qualquer momento podem decepcioná-las. E certamente acontecerá, mais cedo ou mais tarde. O rei Davi e o profeta Jeremias, porém, já nos alertavam contra esse tipo de crença. Olha o que diz o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, e o texto de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Jeremias 17:5 diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Salmo 20, versículo 7 diz: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Entretanto, meus irmãos, a fé mencionada por Paulo aqui no texto, da qual ele ouvira falar, que existia entre os crentes de Colossos, não era uma fé qualquer, que acreditava no sagrado, no religioso. Não, era uma fé autêntica em Cristo Jesus. Versículo de número 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E acredito, meus irmãos, que esta fé dos colossenses tem a mesma fundamentação da fé mencionada por Paulo em sua carta a Timóteo.
lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Uma fé autêntica, fundamentada em Jesus e que provavelmente foi passada para a frente por um processo de discipulado. A fé cristã, ela deve ser transmitida em forma de discipulado para aqueles que virão ou que estão vindo ou que estão ingressando na fé cristã. E isso era o que acontecia lá na igreja de Colossos. Em Colossos, meus irmãos, como hoje, havia muita manifestação da fé no sagrado, principalmente no que se referia às coisas místicas. O apóstolo faz uma significativa observação em relação aos colossenses, pois sua fé não era fundamentada em algo místico qualquer. Não. Sua fé era fundamentada em Jesus, o Salvador prometido por Deus. Esse era o diferencial daquela igreja. Diferencial este que pode ser comparado ao que Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Portanto, diante disso, onde você tem depositado a sua fé? Em homens, instituições, objetos, religiões? É preciso, meus irmãos, que, como a igreja de Colossos, nós também hoje tenhamos nossa fé fundamentada em Jesus e sejamos reconhecidos pela nossa fé convicta e autêntica em Cristo Jesus. A segunda verdade que nós encontramos no texto é que a fé dos colossenses está comprovada no amor pelos santos. Uma fé que é não fingida, uma fé que é em Jesus Cristo, ela é comprovada nos nossos gestos diários uns pelos outros. Vejamos o que diz o verso 4, na sequência do versículo. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Jesus nos adverte a vivermos o amor uns pelos outros, pois desta forma seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos dele. João 13:35, que diz para nós: Nisto todos vos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esta também é a mesma mensagem proferida e pregada por todos os discípulos no desenvolver da igreja, lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. A gente vê ali o amor envolvido entre os irmãos, e isso fazia com que a igreja caísse na simpatia do povo. Ralph Martin apresenta que no caso de Paulo, a fé sempre comprovava sua realidade ao atuar pelo amor, como ele mesmo descreve em sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Segundo Russell Champlin, algumas vezes a fé aparece como algo dirigido a Cristo, como algo que tem a Ele como objetivo, ou então como baseado sobre Cristo, o que significa que é sobre Ele que nossa fé repousa. Mas aqui temos em Cristo, o texto nos traz essa expressão em Cristo, o que enfatiza que é na esfera da comunhão com Ele que a fé é alimentada. Para os crentes da igreja em Colossos, no entanto, essa fé convicta em Cristo Jesus, exaltada pelo apóstolo, era fruto do amor que existia entre os santos daquela comunidade e que era evidente em suas vidas e práticas comunitárias. Russell Champlin ainda acrescenta a isso o seguinte pensamento: a fé é a fonte de todas as virtudes cristãs e é a progenitora do amor. Paulo agradece a Deus ao perceber este tipo de sentimento adquirido no poder do Espírito Santo e presente na vida dos crentes de Colossos. Juntamente com todas as virtudes
produzidas por ele. Quando o amor, meus irmãos, é sincero entre a comunidade dos santos, ele se torna notório entre os de fora. Olha o que Paulo fala acerca de Filemon. Filemon, capítulo 1, versículo 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E também em relação aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Portanto, meus irmãos, se fizéssemos em nossa cidade uma pesquisa intencional para sabermos a opinião das pessoas em relação ao amor demonstrado entre nós, os santos, qual seria a resposta que teríamos? Você já parou para pensar nisso? Será que nosso impacto seria positivo ou negativo na comunidade? Será que as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa comunidade, onde a igreja está inserida, será que elas conseguiriam ver em nós o amor real e verdadeiro produzido pela palavra de Deus na vida de cada crente? Por isso, meus irmãos, é preciso que nossa fé seja tão verdadeira em Cristo a ponto de refletirmos o seu exemplo em atitudes práticas de amor entre os santos dentro da comunidade cristã. A terceira verdade que nós encontramos no texto é que a fé dos colossenses está firmada na esperança da vida eterna. Versículo 5, a parte A do versículo diz: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Ralph Martin, em seu comentário bíblico sobre Colossenses, afirma que a experiência daquela igreja se resume a uma tríplice maneira de viver que pode ser de um período pré-paulino e que foi representado pelo apóstolo nestes textos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esta era a tríplice sustentabilidade da igreja. A igreja era sustentada na fé, na esperança e no amor. E isso era o que movia aqueles irmãos a um encontro com Cristo, a um fortalecimento da sua fé e, ao mesmo tempo, uma divulgação do Evangelho entre os seus semelhantes. E provavelmente, meus irmãos, é proveniente da igreja primitiva em forma de manual de práticas convenientes das qualidades cristãs que consistiam em fé, esperança e amor. Essas eram as atitudes, esse tripé era o que sustentava a igreja primitiva. E isso foi difundido em todas as igrejas daquela época, como apresentado em alguns textos da Bíblia, como 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 13, capítulo 5, versículo 8, Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5, Gálatas 5, versículos 5 e 6, Efésios, capítulo 1, 15 e 18, e Efésios 4, 2 a 5, Hebreus, capítulo 6, de 10 a 12, e Hebreus, capítulo 10, 22 a 24. E 1 Pedro 1, 3 a 8, verso 21 e verso 22. Paulo aqui, meus irmãos, chama a atenção mais uma vez para um outro ponto importante da fé dos crentes em Colossos. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A fé que eles tinham e da qual Paulo ouvira falar tinha sua fundamentação em Cristo e seus ensinos. Era comprovada através do amor sincero praticado entre os santos e tinha o seu alvo ou objetivo na vida futura prometida pelo Senhor. João capítulo 14, verso
1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Segundo Ralph Martin, a confiança de Paulo é que eles, assim como receberam a mensagem da esperança como parte do querigma apostólico, não abrirão mão dela de bom grado. A igreja de Colossos enfrentava um problema teológico advindo de falsos mestres que ameaçava a sã doutrina praticada por aquela igreja. Contudo, o que Martin está dizendo é que a confiança de Paulo acerca do que ouvira sobre aquela igreja era tão grande e forte que ele tinha plena convicção de que eles não se desviariam e nem deixariam de levar e nem se deixariam levar por esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos, devido à sua esperança firmada na vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo apresenta Russell Champlin, parafraseando o apóstolo Paulo, ele disse: somos salvos por tal esperança. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, Paulo diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Portanto, meus queridos irmãos, nossa fé em Jesus é fruto de nossa salvação e da esperança de um dia estarmos com Ele na glória de Deus o Pai. Se não temos essa fé e esperança de um dia estar na vida eterna com Cristo, então é provável que ainda não somos ou não fomos salvos por Ele. Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar essa situação em sua vida? Se você não tem essa esperança de um dia estar com Ele na glória, no paraíso, no céu, será que você realmente teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus? Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. A nossa fé tem que ser como essa que Paulo disse a Tito: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Por isso, meus irmãos, é preciso que nossa fé na salvação adquirida em Cristo Jesus e firmada na convicção da salvação pessoal, seja refletida na esperança de um dia entrarmos no paraíso eterno, que Ele prometeu para nós, os que cremos e esperamos. A quarta e última verdade que nós encontramos neste texto é que a fé dos colossenses foi adquirida através da palavra da verdade. Versículo 5, a parte B. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O interessante aqui, e muito bem observado pelo apóstolo ao escrever sua carta, é que a fé que eles têm em Cristo Jesus, o amor que eles demonstram por todos os santos, e é por causa da esperança que eles têm de um dia estar nos céus. Porém, isso tudo a respeito da qual eles ouviram se deu por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Esse texto aqui que eu acabei de citar é Colossenses capítulo 1, verso 4 e 5, de forma parafraseada. O Evangelho é o veículo de transformação da vida de qualquer pessoa. Porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, eu não posso me envergonhar dele, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, como ele escreveu aos Romanos capítulo 1, verso 16. E foi com base nesta palavra da verdade que esta igreja se tornou tão evidente e relevante para a sua comunidade, a igreja de Colossos.
Uma igreja que, segundo os estudiosos, não teve contato com nenhum dos principais apóstolos, que foi iniciada por discípulos dos discípulos, mas que demonstrava uma maturidade espiritual tão grande e significativa a ponto de Paulo iniciar sua carta louvando a Deus por esses irmãos e pelo seu testemunho de fé. A carta de Paulo aos Efésios tem muita semelhança com a escrita aos Colossenses. E vejam só o que ele fala aos Efésios sobre a palavra da verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra da verdade é quem vai nos mostrar o caminho da salvação e, consequentemente, a fé em Jesus. É ela que vai nos constranger ao amor para com os santos da comunidade da fé e vai firmar nossa esperança na vida eterna com Jesus. Portanto, meus irmãos, é preciso que nos dediquemos ao estudo criterioso e sistemático das Escrituras Sagradas, a fim de obtermos nela a vida eterna. Concluindo, então, quero recapitular com vocês alguns pontos importantes. É preciso que, como a Igreja de Colossos, nós também hoje tenhamos nossa fé fundamentada em Jesus e sejamos reconhecidos pela fé convicta e autêntica em Cristo Jesus. Também é preciso que nossa fé seja tão verdadeira em Cristo a ponto de refletirmos o seu exemplo em atitudes práticas de amor entre os santos dentro da comunidade cristã. Ainda é preciso que nossa fé na salvação adquirida em Cristo Jesus, e firmada na convicção da nossa salvação pessoal, seja refletida na esperança de um dia entrarmos no paraíso eterno que Ele preparou para nós, os que cremos e esperamos. E por último, é preciso que nos dediquemos ao estudo criterioso e sistemático das Escrituras Sagradas, a fim de obtermos nela a vida eterna, como está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Essas foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo acerca das Escrituras Sagradas. Então, como a igreja de Colossos, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos nos dedicar ao Senhor e sermos uma igreja que transpareça a fé, a prática e o estudo das Escrituras e que possamos ter a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em mais esta etapa da nossa vida.